Você pisa na superfície da Lua. É incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou desta vez. Lunamotos existem. Na verdade, existem 4 tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 km abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de 2 semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 km abaixo da superfície, e eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o lander continuou a registrar terremotos, mas eles eram tão fracos que, se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélado, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de 500 mil de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito profundamente na crosta terrestre, e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter.
realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos, e um microsegundo é 1/1000º de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros, mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009. Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seiche. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seiche causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1.930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namazu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, 8 elefantes mantêm a terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses animais se move, ocorre um terremoto. Um terremoto de magnitude 15 tem o potencial de destruir completamente nosso planeta e evaporar toda a água em questão de segundos, deixando tudo inabitável. Mais de 500 mil de tremores de terra ocorrem anualmente, mas nenhum com magnitude 15. 90% deles acontecem no aterrorizante Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. O solo ali é como gelatina, treme quase constantemente. O terremoto mais poderoso que já atingiu a Terra teve uma intensidade de 9,5. Essa potência pode prolongar ou encurtar o dia, mas provavelmente há um deles, nos limites de sua própria casa, causado por um grão de poeira pousando em uma mesa, com uma potência de 15 magnitudes negativas. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se movem. Elas são como peças de Lego que não estão devidamente fixadas. E, quando se mexem para cima, para baixo ou batem umas nas outras, o solo também se move.
Essa energia tectônica funciona como uma bateria. Armazena energia por um longo período, até 500 anos. Quando a que está armazenada é liberada em uma explosão repentina, as consequências são terríveis. Até mesmo as estruturas mais resistentes se submetem a essa força implacável que deixa um rastro de destruição em seu caminho. Em alguns casos, os terremotos podem até provocar tsunamis, ampliando o caos. Uma quantidade tão grande de energia é capaz de abrir o solo e causar danos graves. A força de um terremoto é medida pela escala Richter, mas agora ela está sendo substituída pela magnitude de momento. Quando ocorre um tremor de terra, ouvimos falar de sua intensidade. Em geral, vai de 1 a 10. Felizmente, ainda não tivemos um de força máxima na escala Richter. O mais forte da história moderna ocorreu no Chile, na década de 1960. Foi em torno de 9,5. Ele alterou a rotação terrestre e bagunçou a duração do dia em cerca de 2 milissegundos. Também provocou um enorme tsunami e afetou uma vasta área de 400 mil quilômetros quadrados. Na verdade, a escala Richter não tem um limite. Ainda assim, qualquer coisa acima de 25 não precisa ser medida, porque se isso acontecesse, nós simplesmente nos transformaríamos em pó e ninguém se importaria em mensurar esse desastre. Como dissemos, o terremoto mais forte teve uma magnitude de 9,5. Se tivesse sido apenas 0,5 mais forte, teria criado uma linha de ruptura de 3.500 quilômetros de comprimento. Isso é quase 7 vezes o tamanho do estado de Wyoming. Um de magnitude 11 criaria uma rachadura em metade do mundo. Massivos tsunamis atingiriam as áreas costeiras, destruindo tudo, e a Terra entraria em uma enorme crise ambiental. Se você gosta de fazer caminhadas, teria novas montanhas para explorar, criadas pelo terrível terremoto. Até mesmo a temperatura poderia aumentar devido às erupções vulcânicas e aos gases de efeito estufa resultantes. Isso transformaria nosso planeta em um forno quente. Os locais mais seguros seriam longe de qualquer construção, mares, oceanos e montanhas, onde haveria uma baixa chance de deslizamento de terra. Os países que não estivessem preparados para terremotos seriam totalmente destruídos e as cidades se transformariam em pilhas de entulho e poeira. Mais acima na escala Richter, só pioraria as coisas. Mas não se preocupe, algo com essa potência é impossível. A crosta terrestre não tem energia suficiente para produzir tais terremotos. Porém, há uma coisa com muito mais potência e capaz de produzir megatremores. Asteroides são poderosos o suficiente para destruir nosso planeta, como todos sabemos desde a era dos dinossauros. Aquele tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e causou danos enormes ao planeta. Provocou terremotos que sacudiram o solo constantemente durante meses, cerca de 50 mil vezes mais fortes do que o do Chile. Também causaram um tsunami 30 mil vezes mais poderoso do que o do Oceano Índico, e esse último foi um dos mais devastadores da história. Os terremotos causados pelo asteroide tiveram uma magnitude de 11, tornando-o o desastre natural mais poderoso e assustador de todos os tempos, e esperamos que continue assim. O tsunami do Oceano Índico afetou apenas algumas áreas do planeta. Enquanto isso, o do asteroide afetou todas as partes da Terra e teve ondas de 10 metros de altura. Mesmo que você tivesse viajado para o lugar mais remoto, não teria sido capaz de se esconder desse ceifador. Um terremoto de magnitude 15 não seria 50% mais forte do que o do Chile. A escala não funciona assim. Ele seria cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que um de 9,5 graus de magnitude. E poderia fazer toda a água da Terra evaporar, deixando-nos devastados e sem nada para sobrevivermos. Todos os ecossistemas entrariam em colapso, todas as cadeias alimentares seriam quebradas, e apenas algumas bactérias super fortes provavelmente sobreviveriam ao impossível. Isso é apenas uma fração das coisas assustadoras que poderiam acontecer. O oceano é como o ar-condicionado do nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito quente. O mar serve como um escudo contra os poderosos raios solares, agindo como um absorvedor de calor e resfriador do mundo. Os cientistas acreditam que o mais perigoso seria a incapacidade da crosta terrestre de sobreviver aos tremores violentos do terremoto de 15 graus de intensidade. Se o nosso planeta milagrosamente sobrevivesse e não se transformasse em pó, haveria enormes aberturas em sua crosta. O solo se tornaria gelatinoso, se moveria aleatoriamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nenhuma edificação resistiria. Nossa civilização seria levada de volta à era de Stonehenge.
Movimentos tectônicos como esse são devastadores. Algo semelhante aconteceu no Japão quando as placas tectônicas se afastaram umas das outras por 50 metros e depois se uniram novamente, gerando um terremoto de 9 graus de magnitude. Nenhum lugar está imune a esse fenômeno natural de arrepiar os ossos. Ainda assim, alguns têm mais chances de ser destruídos do que outros, como o Anel de Fogo, onde ocorrem 90% dos terremotos. Esse é um local onde eles acontecem quase todos os dias. O Anel de Fogo está localizado no Oceano Pacífico e forma um anel ao redor dos continentes que circundam o Pacífico. Ali, várias placas tectônicas se encontram, criando um solo altamente instável. Para tornar o problema muito mais assustador, 75% dos vulcões ativos estão localizados nessa área. 90% dos vulcões inativos também, o que faz desse lugar extremamente perigoso. Os cientistas estudam cuidadosamente a região para encontrar uma maneira de prever quando ocorrerá o próximo terremoto. O Anel de Fogo não é a única parte com risco. Na Califórnia, ao longo da linha de falha de San Andreas, 2 placas tectônicas têm armazenado energia por mais de 200 anos. A falha de San Andreas tem 1.150 quilômetros de comprimento e potencial para um terremoto de grandes proporções. A região tem medo de tremores violentos de terra, como o que ocorreu em São Francisco em 1916. Ele teve uma magnitude de 7,8 na escala Richter. As previsões dos cientistas são assustadoras. Eles dizem que a chance de um evento de intensidade 6,7 é muito alta na área. Se o pior cenário acontecer, é preciso saber como sobreviver. Evite qualquer coisa que possa cair sobre você, como janelas, armários ou tetos instáveis. A frase oficial de especialistas em emergências é: abaixe-se, cubra-se e segure-se. Fique abaixado no chão, esconda-se embaixo de algo estável, como uma mesa, e permaneça lá até que o tremor pare. Certifique-se de permanecer em seu abrigo por mais 1 ou 2 minutos, para o caso de haver tremores secundários ou detritos soltos. Use seu nariz e procure por gás. Se você sentir o cheiro, não acenda as luzes, nem faça nada que possa inflamá-lo. Mantenha-se forte e seguro. O terremoto mais forte já ocorrido a leste do rio Mississippi, que aconteceu há mais de 200 anos, nunca acabou, de acordo com alguns cientistas. A maioria dos abalos dura de segundos a minutos, e o recordista oficial até agora é um silencioso em Sumatra, que durou 32 anos. Esse evento desencadeou um grande terremoto e um tsunami. Portanto, se for verdade que o de New Madrid ainda está causando tremores secundários, teremos um novo nome no topo dessa triste lista. O terremoto começou em dezembro de 1811, com um forte chacoalhão em uma parte pouco povoada do nordeste do Arkansas. Ele foi sentido a quase 1.600 quilômetros de distância na Casa Branca, e os sinos da torre tocaram em Boston, ainda mais distante. O abalo fez com que o poderoso Mississippi voltasse a correr por alguns minutos sobre novas cachoeiras formadas pelo deslocamento do solo. A cidade de New Madrid, Missouri, desapareceu completamente no desastre. A Terra não ficaria parada até o final de janeiro do ano seguinte, quando as coisas voltaram a ficar sérias. Um grande terremoto ocorreu, dessa vez próximo à junção dos rios Ohio e Mississippi, bem na bacia do Missouri. Os geólogos acreditam que foi uma ruptura na falha de New Madrid, colocando ainda mais pressão sobre a falha de Reelfoot nas proximidades. Quando as pessoas pensavam que a situação não poderia piorar, mais 2 semanas de tremores se passaram e a falha de Reelfoot se rompeu bem abaixo de New Madrid. No Tennessee, cerca de 24 quilômetros ao sul de New Madrid, a elevação do solo criou o lago Reelfoot. Barcos a vapor navegavam ao longo dele, com milhares de árvores flutuando e hectares de bosques destruídos pelo terremoto. Em St. Louis, no Missouri, que fica a mais de 255 quilômetros de distância, prédios foram seriamente danificados e chaminés caíram em Cincinnati, Ohio, a cerca de 640 quilômetros de distância. Pessoas em Montreal, no Canadá, a mais de 1.600 quilômetros dali, sentiram a terra tremer. Os sismólogos registraram cerca de 200 pequenos abalos na zona sísmica de New Madrid todos os anos desde 1974. Alguns pesquisadores acreditam que até 30% deles foram réplicas dos grandes terremotos ocorridos em 1811 e 1812.
Em partes dos Estados Unidos, onde não há muita ação tectônica, esses tremores secundários podem continuar a ressoar por anos, talvez até séculos, depois que os grandes aconteceram. Os abalos secundários são a maneira de a Terra liberar toda a tensão acumulada pelo terremoto principal. Quando o solo treme devido ao primeiro, exerce muita pressão sobre as rochas próximas, e quando elas não aguentam mais, racham, causando ainda mais tremores. Esse é o secundário. Eles podem ser bastante intensos, especialmente logo após o principal, mas enfraquecem com o tempo. Nem todos os cientistas concordam que os terremotos atuais têm a ver com os de 200 anos atrás. Em geral, associamos as falhas às linhas onde as placas de terra se encontram, mas há toda uma rede delas bem embaixo do centro da placa norte-americana. Elas são como relíquias de 750 milhões de anos atrás, quando a América do Norte fazia parte de um supercontinente chamado Rodinia. Quando este começou a se fragmentar, deixou para trás essas fendas, pontos fracos na crosta terrestre que ficam bem abaixo do moderno meio-oeste. Isso poderia explicar a ação dos terremotos. Uma equipe internacional de geólogos decidiu dar uma nova olhada em 3 grandes abalos que chacoalharam a América do Norte e encerrar o debate. Eles usaram um novo método matemático chamado vizinho mais próximo. Por ele, se os terremotos estiverem muito próximos no espaço, no tempo e na magnitude para serem eventos de fundo independentes, presume-se que um tenha desencadeado o outro. Dependendo de como você analisa os números, algo entre 10% e 65% dos terremotos recentes na região podem ser réplicas desses históricos. E um grande que atingiu Charleston, na Carolina do Sul, no final do século XIX, pode explicar até 72% dos tremores ocorridos na área desde então. Mas como nem todos os lugares são iguais, o debate científico continua. Em 1774, o explorador britânico James Cook notou um brilho à distância. Era o vulcão do Monte Yasur, em Vanuatu. Desde então, esse menino mau vem expelindo lava e cinzas, e é bem provável que esteja fazendo isso há muito mais tempo. O vulcão está em nível de alerta desde outubro de 2016, o que significa que as coisas estão realmente instáveis por lá. Um raio de mais de 600 metros ao redor da cratera foi demarcado para manter as pessoas seguras. Houve explosões de baixa a moderada intensidade, lançando cinzas, gás e vapor, e algumas explosões maiores que mandaram coisas para fora da cratera. As imagens de satélite detectaram alguns pontos quentes de plumas de dióxido de enxofre, mostrando que o Yasur ainda está preparando uma grande tempestade lá embaixo. Stromboli, uma das ilhas vulcânicas próximas à Sicília, detém oficialmente o recorde mundial do Guinness de vulcão em erupção contínua mais longo. Ele está dando um show de fogo por mais de 2.400 anos seguidos. Os antigos marinheiros o apelidaram de Farol do Mediterrâneo. Na maior parte do tempo, o Stromboli está apenas cuspindo respingos, mas de vez em quando lança alguns fluxos de lava ou faz brotar algumas fontes moderadamente altas. Às vezes, você também pode ter um vislumbre de explosões de vapor. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação, com não uma, não duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças que mudaram o jogo. Tudo aconteceu em Wrangell, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que é hoje a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. Ela deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos. Isso fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimento sob um antigo lago na China para descobrir esses segredos, e encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono que mostravam enormes picos nos níveis de dióxido de carbono, tornando a atmosfera quente e a chuva torrencial. Tudo aconteceu em 4 pulsos separados, cada um desencadeado por essas monstruosas explosões vulcânicas. Há um local em um parque nacional não muito longe de Sydney, na Austrália, onde um incêndio está ocorrendo nas profundezas do subsolo há pelo menos 6.000 anos. É chamado de Burning Mountain, ou Montanha Ardente, e é um incêndio em um veio de carvão que está queimando uma camada de carvão abaixo da superfície da Terra. Quando esses incêndios subterrâneos começam, são praticamente impossíveis de ser apagados.
Essa bola de fogo tem até 9 metros de largura e é extremamente quente, mas não há chama, ela está fumegando. O fogo vem se arrastando em um ritmo de cerca de 1 metro por ano. Um fazendeiro local o avistou pela primeira vez no século XIX e pensou que fosse um vulcão. As pessoas que vivem ali há muito tempo acreditam que esse lugar é sagrado. Elas o usaram para cozinhar e fabricar ferramentas e contam que ele surgiu das lágrimas de uma viúva ou da tocha de um herói. Mas os especialistas acham que pode ter sido a queda de um raio ou o aquecimento do carvão como um churrasco de verão devido à interação com o oxigênio. Alguns dizem que o local pode estar queimando desde antes de os dinossauros habitarem a Terra. Ninguém sabe exatamente por quanto tempo essa montanha queimará ou em que direção ela se moverá. No momento, o carvão tem oxigênio suficiente para queimar por séculos ou até milênios sem intervenção humana. O fogo está aquecendo a montanha como um forno gigante, fazendo-a rachar e desmoronar, convidando mais oxigênio para se alimentar. Mesmo que os seres humanos decidam agir, esses incêndios em camadas de carvão precisam de caminhões de água e nitrogênio líquido para domá-los. Há vários anos, os exploradores notaram que a fumaça estava se aproximando de um penhasco com vista para um pequeno rio. E dependendo do que essa camada de carvão decidir fazer em seguida, poderemos ver algumas mudanças drásticas aqui nas próximas décadas. Poderá haver chamas com muito mais calor, ou a camada de carvão poderá se aprofundar, extinguir-se e extinguir a fumaça. Desde os anos 2000, o mundo foi atingido por mais de 1.700 terremotos com magnitude superior a 5. Muitos aconteceram ao redor do Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. Na América do Norte, a maior ameaça é a linha de falha de San Andreas, que pode gerar um terremoto de magnitude maior do que qualquer outro, o que lhe rendeu o apelido arrepiante de The Big One. A possível destruição da Califórnia é uma perspectiva aterrorizante que pode ter consequências inimagináveis. Mas o Big One é apenas o começo do que está por vir. Más notícias. Os cientistas previram um evento que abalará a Terra e que ocorrerá em 2030. Querendo ou não, há 70% de chance de que venhamos a experimentar o Big One, e será um terremoto de magnitude 6,7. A linha de falha de San Andreas causará o Big One, mas o que é assustador é que não podemos prever isso. Por outro lado, um terremoto de grandes proporções ocorre a cada 100 anos. Isso significa que sempre há tempo para se preparar para um desastre natural. Se voltássemos no tempo, veríamos alguns terremotos significativos, como os que destruíram São Francisco e Fort Tejon. Os edifícios construídos há muito tempo não são a prova de terremotos. Eles desmoronarão. Mesmo que eles sobrevivam, você não deve entrar neles. Mas os edifícios não são a parte mais perigosa. Você deve tomar cuidado com as linhas elétricas e os canos de gás. Sua casa na colina pode ser linda, mas é extremamente insegura. Durante terremotos, a colina pode se transformar em um enorme deslizamento de terra que destruirá tudo em seu caminho. Diga adeus às viagens de carro, porque todas as estradas estarão arruinadas. Você deve ter água e alimentos de reserva, pois não poderá ir ao supermercado. Esse desastre não será barato. Custará aos Estados Unidos cerca de 200 bilhões de dólares para se recuperar do terremoto. Pelo menos o terremoto não provocará tsunamis. Mas há algo que pode causar mais danos do que o Big One. A famosa zona de subducção de Cascadia começa na Califórnia e termina em Vancouver, no Canadá. A linha de falha de San Andreas não é nada comparada a essa zona. Ela pode varrer toda a costa da face da Terra, um exemplo de hipérbole. As zonas de subducção são placas tectônicas forçadas a ficar uma sob a outra e a se separar constantemente. Uma é chamada de placa norte-americana e a outra é a placa Juan de Fuca. Não se deve mexer em zonas como essas, pois elas são pontos terríveis de atividade sísmica e extremamente perigosas, pois causam terremotos submarinos de grandes proporções. Mas elas estão debaixo d'água, então o que podem fazer conosco? Bem, podem causar tsunamis gigantes, inundando cidades e destruindo o litoral. No momento, a zona mais ativa é o Anel de Fogo. A zona de Cascadia pode ser menos ativa, mas é como uma fera adormecida que pode acordar e destruir tudo em seu caminho, causando um terremoto revolucionário. A última vez que todo esse estresse foi liberado foi no ano de 1700. Ao contrário do terremoto de San Andreas, este causará tsunamis enormes e choques muito maiores. Esperamos que você esteja acampando em um campo aberto nesse momento, pois a maioria dos edifícios e pontes provavelmente será destruída. Além disso, esteja pronto para os tremores secundários, pois eles serão devastadores.
A natureza também não será poupada. Os deslizamentos de terra mudarão o habitat dos animais. Até mesmo nossas casas serão alteradas para sempre. Felizmente há uma luz no fim do túnel e os cientistas estão fazendo tudo o que podem para garantir nossa segurança. Novas regras estão sendo implementadas. Todo novo edifício deve ser capaz de resistir a grandes abalos. Eles estão desenvolvendo sistemas de alerta modernos e toda nova infraestrutura deve seguir diretrizes rigorosas à prova de terremotos. As placas de Juan de Fuca e da América do Norte estão unidas, mas não ficarão assim para sempre. Quando elas se soltarem, prepare-se para um tremor enorme. Quanto mais próximo você estiver do epicentro, mais dano sofrerá. Mas, mesmo que você tenha sorte de estar longe, ainda poderá sentir o chão tremer por algum tempo. Se compararmos a zona de subducção de Cascadia e a falha de San Andreas, veremos como a zona de Cascadia é muito mais perigosa. Em 1994, houve um enorme terremoto de 6,7 graus de magnitude na área de North Ridge, perto da falha de San Andreas. Infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram e algumas ficaram feridas. Naquela época, os edifícios não eram fortes e à prova de terremotos, e muitos deles foram danificados. A zona de subducção de Cascadia pode potencialmente causar um terremoto de magnitude 9. Um terremoto de magnitude 6 tem uma potência de cerca de 20 milhões de quilos de dinamite, mas o de magnitude 9 tem a potência de 20 trilhões de quilos de dinamite. O terremoto mais forte já registrado foi no Chile. Sua magnitude foi de 9,5 e destruiu quase tudo. Digamos que você tenha sobrevivido ao terremoto, mas a luta está longe de terminar. Logo depois, um enorme tsunami o atingirá, com ondas que podem chegar a 30 metros em algumas áreas. Isso é muito diferente do terremoto de San Andreas, que não produz ondas significativas. Diga adeus ao seu belo jardim, pois a água salgada destruirá árvores e plantas, alterando o ambiente por um determinado período de tempo. A única coisa positiva será que você não precisará de decorações de Halloween, porque todas as árvores secas se parecerão com uma floresta fantasma. A combinação de ondas, terremotos e o tamanho da área tornarão esse desastre natural muito mais perigoso do que qualquer outro causado pela falha de San Andreas ou o chamado Big One. Um terremoto semelhante a este aconteceu há cerca de 300 anos. Muitos outros foram registrados nos últimos 3.500 anos, provando que eles ocorrem continuamente a cada 400 e 600 anos. Portanto, tecnicamente, temos cerca de 100 a 300 anos antes do próximo terremoto. Ainda não temos ideia de como funciona exatamente a zona de subducção de Cascadia, porque a descobrimos em 1970. Essa zona é muito assustadora, pois pode causar grandes terremotos. Ela foi encontrada por acidente quando os pesquisadores estudavam o Anel de Fogo. Eles queriam saber se essa área havia causado algum problema nos últimos anos, e a prova estava debaixo de seus narizes. Em Washington, há uma floresta de horror onde nada está crescendo há anos. Quando os pesquisadores testaram o solo, encontraram uma enorme quantidade de sal. Eles juntaram 2 e 2 e concluíram que um tsunami de grandes proporções havia sido o motivo. Os especialistas ainda não sabiam quando a floresta havia sido destruída, mas, felizmente, o Japão manteve registros de um terremoto gigantesco que teve um efeito semelhante. Foi o que aconteceu no ano de 1700. Há uma chance em 3 de que o próximo ocorra em 2050. Você deve saber como sobreviver aos terremotos canadenses e sair ileso. Portanto, ouça com atenção. As pessoas que vivem nessa área quase não têm experiência com terremotos como esse. Sobreviver ao terremoto é relativamente fácil, mas o tsunami que vem depois é o verdadeiro perigo. Após o tremor, encontre o terreno mais alto e vá para lá. Leve apenas o essencial, como comida e água. Sim, deixe sua coleção de cartões de beisebol em casa. Após o primeiro abalo, não tente descer. Os sismólogos dizem que muito provavelmente haverá mais algumas ondas, e eles comprovaram isso. No dia 22 de maio de 1960, o sismólogo Jerry Aston e seus 4 amigos foram ao Havaí para ver um tsunami que estava previsto para acontecer por volta da meia-noite. Eles montaram seu equipamento na ponte Wailuku com uma rota de fuga planejada. Essa ponte havia sido destruída no tsunami anterior, mas a nova era muito mais alta e melhor. Depois da meia-noite, a água estava 1,22 metros acima do nível médio. A segunda onda chegou meia hora depois da meia-noite e a água subiu mais 2,74 metros até a 1 da manhã. Mas o horror estava longe de terminar. Em seguida, eles viram uma onda com cerca de 6,10 metros de altura. Isso nos mostra que os tsunamis são imprevisíveis e que devemos ouvir os especialistas para nos mantermos seguros. Tem uma força poderosa escondida no subsolo, onde as placas tectônicas se encontram, e uma outra força sob ela.
Isso acontece nos oceanos Pacífico e Índico. A pressão se acumula ao longo dos séculos, a tensão é insuportável até o despertar da mega-transformação. A Terra treme com uma magnitude que pode exceder 9 pontos, mais poderosa do que qualquer outro terremoto. Quando o fundo do mar é repentinamente empurrado para cima com rapidez, ele envia uma enorme ondulação através da água e um tsunami de grande força é lançado. Essas ondas são chamadas de teletsunamis e atravessam bacias oceânicas inteiras, prontas para dominar litorais a milhares de quilômetros de distância. A falha do empuxo se estende por mais de 950 quilômetros. A Terra não está apenas tremendo, parece que está se despedaçando. Esse é o poder de um terremoto de mega tensão. Aqueles que forem pegos em seu caminho terão de lutar por suas vidas. Recentemente, as autoridades japonesas tiveram que emitir seu primeiro alerta de mega terremoto. Isso aconteceu devido a um forte tremor na borda da zona do leito oceânico da calha de Nankai. No final, a maioria dos avisos foi suspensa e não houve muitos danos causados pelo terremoto de magnitude 7,1. Partes do sudoeste do Japão começaram a tremer e os trens super rápidos do Japão diminuíram a velocidade para se manterem seguros, o que tornou as viagens mais lentas para todos. Mas todos estão em alerta, pois sabem do risco de um terremoto de grande magnitude, que pode ocorrer nas próximas décadas na calha de Nankai. A placa tectônica sob o mar das Filipinas está deslizando lentamente sob a terra onde está o Japão, movendo-se apenas alguns centímetros a cada ano. Os últimos grandes terremotos nessa área ocorreram em 1944 e 1946, ambos com magnitude de 8,1. Esses terremotos causaram muita destruição no país. O próximo megaterremoto na região, se ocorrer, poderá ter magnitude entre 8 e 9. Os cientistas ainda não concordam com a probabilidade de ocorrência desse mega-terremoto, mas a certeza pode chegar a 80%. Do outro lado do Pacífico, cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos estudaram uma área perigosa ao longo da costa oeste norte-americana. Ela é chamada de Zona de Subdução de Cascadia e se estende do norte da Califórnia até o norte da ilha de Vancouver, no Canadá. Nos últimos 14.200 anos, é provável que tenha havido pelo menos 30 grandes terremotos nessa região. Um grande terremoto acontece a cada 500 anos, em média. Mas há muito tempo, Cascadia tem estado quieta e isso preocupa os cientistas. Eles acham que isso pode ocorrer porque a área está travada, o que significa que as placas tectônicas estão presas umas às outras e acumulando muita pressão. Eventualmente, uma parte do fundo do mar pode se romper repentinamente e avançar vários metros. O tremor duraria apenas 5 minutos, mas criaria um poderoso tsunami à medida que o fundo do mar se deslocasse, o que duraria 10 horas. Se isso acontecer, será o pior desastre natural da história do país, de acordo com especialistas. O solo em algumas colinas do interior pode se transformar em algo parecido com areia movediça. Isso faria com que as encostas deslizassem e desmoronassem, derrubando estradas e pontes. Cerca de 620 mil prédios poderiam ser seriamente danificados ou até mesmo desabar, incluindo cerca de 100 hospitais e 2.000 escolas. As pessoas no estado de Washington podem ter que cuidar de si mesmas sem ajuda externa por 2 semanas, encontrando comida, água e abrigo por conta própria. Os cientistas estão estudando eventos de deslizamento lento em que as placas tectônicas se movem muito lentamente durante semanas ou meses, liberando alguma energia, mas não o suficiente para impedir um grande terremoto. Toda vez que a magnitude de um terremoto aumenta em apenas um número, a energia liberada é 40 vezes maior. Portanto, precisaríamos de cerca de 1 milhão de pequenos terremotos todos os dias, durante 500 anos seguidos, para liberar a mesma energia que um grande terremoto de magnitude 9. Mas esses pequenos terremotos podem ser indícios de que um terremoto maior está por vir. Para monitorar melhor a falha de Cascadia, os especialistas estão mapeando a falha com mais precisão e adicionando melhores ferramentas de monitoramento em alto mar. Os cientistas receberam mais de 10 milhões de dólares para instalar sensores sísmicos e medidores de pressão do fundo do mar em um cabo de fibra ótica na costa do Oregon. O objetivo é estar pronto para alertar as pessoas e, possivelmente, salvar vidas quando ocorrer um grande terremoto.
Um forte terremoto de mega transformação ocorreu nessa parte do mundo em 1964. Ele entrou para a história como o Grande Terremoto do Alasca e teve uma magnitude de 9,2. Durou mais de 4 minutos, o que o tornou o terremoto mais poderoso da história dos Estados Unidos e da América do Norte. O solo tremeu com tanta força que causou enormes rachaduras e deslizamentos de terra. Em Anchorage, muitas casas, edifícios e estradas foram destruídos porque não foram construídos para suportar um terremoto tão grande. Em alguns lugares, a terra foi permanentemente alterada. Por exemplo, o litoral próximo a Kodiak e a ilha Hinchinbrook foi elevado em 9 metros. Em outras áreas, como Girdwood e Portage, o solo afundou 2 metros. Foi necessário reconstruir estradas mais altas para que não fossem inundadas pela maré. Um enorme tsunami de 8,23 metros destruiu todo o vilarejo de Chenega. Muitas cidades costeiras foram bastante danificadas não apenas pelo terremoto, mas também pelos tsunamis e incêndios que se seguiram. Após o tremor principal, houve milhares de tremores secundários menores durante meses. Um terremoto moderado de magnitude 4,4 sacudiu Los Angeles em agosto de 2024. Depois que o terremoto passou, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles verificou a cidade e não encontrou nenhum dano grave nem feridos. Na cidade vizinha de Pasadena, que fica perto do epicentro do terremoto, um cano de água estourou dentro da prefeitura e todos tiveram de deixar o prédio. Felizmente, não houve perigo de tsunami. O melhor que podemos fazer para evitar o pânico em tais situações é estarmos preparados. O Japão é um dos locais da Terra onde mais ocorrem terremotos, pois está localizado na borda de 4 placas tectônicas. Cerca de 1.500 desses terremotos por ano são perceptíveis. Por esse motivo, a população japonesa aprendeu a conviver com os terremotos. A lei de 1950 estabeleceu uma regra segundo a qual os edifícios devem ser capazes de suportar terremotos de magnitude até 7 sem desmoronar. Uma atualização feita 30 anos depois disse que os edifícios deveriam sofrer apenas pequenos danos em tais terremotos e continuar funcionando normalmente. Mas, se o terremoto for ainda mais forte, a lei diz que a principal função do edifício é não desmoronar e salvar a vida das pessoas. No nível mais básico, os edifícios são reforçados com vigas, pilares e paredes mais espessas para que possam suportar melhor os tremores. Outra técnica é colocar almofadas especiais feitas de materiais como borracha na base dos prédios. Alguns edifícios são até mesmo construídos sobre grossas camadas de estofamento que os separam completamente do solo, o que ajuda a protegê-los durante um terremoto. Um arranha-céu pode balançar muito para frente ou para trás, movendo-se até 1,5 metros. Para impedir que ele seja danificado, os engenheiros também podem adicionar algo chamado amortecedores a cada 2 andares até o topo. Esses amortecedores são como bombas de bicicleta gigantes, mas em vez de ar, são preenchidos com líquido. Quando o edifício treme, os amortecedores empurram o líquido dentro deles. Mesmo que o líquido não se esmague muito, ele ainda pode absorver parte do tremor. Quando estão construindo arranha-céus, os engenheiros tentam tornar a estrutura o mais simples e equilibrada possível. Isso significa ter cada andar com a mesma altura e posicionar as colunas de suporte de maneira uniforme. Mas às vezes os arquitetos que projetam arranha-céus não querem fazer essas concessões, porque têm ideias criativas sobre a aparência do edifício. Então, eles precisam encontrar soluções de compromisso. Por exemplo, o Skytree Tower de Tóquio, um dos edifícios mais altos do mundo, foi projetado em um estilo futurista, mas também inclui recursos especiais para protegê-lo de terremotos. Ele tem um pilar central, como nos pagodes japoneses tradicionais, e amortecedores sísmicos que ajudam a absorver a energia de um terremoto, mantendo o edifício seguro.